Oi, gente, tudo bem? Tava um pouco sumida, né? Uns probleminhas aí. A gente tem. Lembre-se de uma coisa: os problemas sempre vão surgir, mas é porque eles vão te fazer crescer. Então, parece uma coisa, né? É igual. A vida é igual um videogame. Quanto mais você expande a consciência, mais problemas complexos vão aparecer. Mas também você também vai. Aí você fala assim: ah, Sandra, poxa vida, Sandra, parece que quanto mais eu estudo, mais eu expando a minha consciência, mais caridade eu faço. Parece que a minha vida só piora. Não é bem assim. Quando você passa por problemas mais complexos, você também amadurece mais, tem a intuição mais aguçada. Quando você não é uma pessoa egoísta, humilde para aprender assim até onde você errou, sabe? Você também toma decisões mais assertivas. É melhor você aceitar esses problemas para o teu karma não vir gigante, não é verdade? E aí, falando desse tema, tem um livro bem legal que eu comecei a ler, que é Como se tornar sobrenatural, de Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza. Ele é uma referência em PNL, lei da atração. Ele fez aquele filme que o Hélio Couto fala muito, que foi o nosso estopim. Não foi O Segredo, o filme que revelou a lei da atração. Foi Quem Somos Nós. É um documentário mais antigo e ele deu aquele start. E ele é um cientista da área. Então ele, né, não é no achismo. Ele traz evidências científicas e cada vez mais espiritualistas falam a mesma coisa. A gente está indo para um mundo que a ciência vai conseguir comprovar a espiritualidade. Então, no primeiro capítulo, a gente vai falar do primeiro capítulo, que é uma história que eu me identifiquei muito. Então, vamos lá. Conta a história de Ana, agora eu não lembro. Eu quero que, conforme eu vou fazer um resuminho, você veja a tua conexão com essa história. Ela tinha uma vida até, quem olha fala assim, nossa, tem um emprego bom, uma casa boa, tava lá na varanda, com os 2 filhos, um desenhando, o outro ouvindo música, tudo lindo, maravilhoso. De repente, bate na porta 2 policiais e vira para ela e fala assim, seu marido cometeu um suicídio. E ela é terapeuta. Então o mundo dela desabou. Como assim? E além disso tudo, para piorar, ele é da área contábil. Quando ela foi descobrir, ele se enfiou em tanta dívida que o padrão de vida dela foi pro ralo. Teve que depender de ajuda de pessoas para viver. E aí o que aconteceu? Uma terapeuta que ajuda as pessoas a ter autocontrole. O corpo falou mais alto que a alma. Ela desenvolveu uma doença com esse choque. Ela ficou paralisada, sem andar, da cintura para baixo, teve um comprometimento de uma doença que atingiu o nervo devido ao choque da reação dela. E o Joe Dispenza, na forma científica, eu não vou falar desse detalhe mais científico, recomendo ler o livro. Ele vai falando de algumas reações químicas que o cérebro vai estar tendo com a nossa resposta ao estresse. Veja bem, se uma terapeuta, vocês vão ficar chocados com a história dela, perdeu totalmente controle emocional e acabou com o corpo dela, quem dirá nós, pobres mortais? Então analisa sua vida enquanto eu estou contando essa história. Então ela ficou acamada, imagina, nem andava, precisava de ajuda até para se limpar, para ir no banheiro. Os filhos
precisando de ajuda das pessoas, financeiramente um fiasco. E aí ela vai, né, vai fazendo o tratamento, aí começa a dar umas úlceras em todas as mucosas do corpo dela. Para ficar mais humilhante, né? Já não andava, precisava de ajuda para as pessoas até para limpar a bunda. Ela começa a ter ferida no ânus, úlcera no ânus, na vagina, na boca, a imunidade cai lá embaixo. Começa a ter, ou desenvolve outra doença. Aí, para piorar, ela entra num relacionamento ruim, extremamente abusivo. Você imagina a situação dela, o que ela foi capaz de atrair para a vida dela. Um príncipe encantado no estado deplorável que ela tá, não foi. Os homens abusivos buscam pessoas que eles podem dominar. Então, imagina essa situação. Um relacionamento extremamente abusivo. E para piorar, ela desenvolve um câncer no esôfago. E o que ela faz na vida dela é acordar com raiva. É acordar com ódio. Por que ele se matou? Aquele cretino. Para ele tá fácil. Ele se resolveu. Olha a minha situação. E aí uma alma de Deus, uma alma abençoada, falou assim, ó, só vai na palestra de um cara, eu pago para você. Só vai. E aí ela começou a procurar o Joe Dispenza nas palestras dele. E ela começou a ver que ela falou assim, deu aquele insight. A minha raiva, a minha revolta, meu sentimento de impotência, cocriou tudo aquilo no meu corpo. Primeiro, eu paralisei. Por quê? Meu corpo paralisou porque eu achei que foi mais fácil para o meu marido ter se matado. Então eu queria me paralisar também. Ele não se paralisou, pulando de uma ponte. E eu cocriei isso para mim também, mas de outra forma. Entrei num relacionamento abusivo, onde tem vários tipos de violência psicológica, patrimonial, sexual, física, mas uma das situações piores do relacionamento abusivo, que só quem viveu sabe, a parte sexual. E aí ela, nesse relacionamento, ela cocriou o quê? Feridas no ânus, na vagina, na boca, pro cara não ter que ficar, né? Enfim, pro cara, porque o corpo, apesar dela estar com cara, ela repelia, ela sabia que ela estava numa merda de um relacionamento abusivo. E aí o que aconteceu para piorar? Financeiramente, mal conseguia trabalhar. Falou, eu vou desenvolver um câncer. Eu não consigo falar, eu não consigo ter voz, porque eu não tenho nada. Como eu vou ter uma posição nesse mundo? Como eu vou ter uma voz nesse mundo se eu não tenho nada? Eu vou desenvolver um câncer. Tudo isso foi seu subconsciente. E aí ela começou a entender, a pesquisar cientificamente as reações químicas do cérebro. E ela foi perceber que ela falou assim, eu me coloquei nisso, eu tenho que me tirar nisso. E aí ela começou a fazer umas meditações, começou a entender os picos de estresse, a controlar o corpo nos momentos de estresse. Então ela foi reduzindo o impacto. As feridas foram diminuindo, porque o tratamento era caríssimo. O câncer foi melhorando, ela deu um pé na bunda do cara, do abusador. E ela foi melhorando e foi voltando a trabalhar aos poucos, a se reerguer aos poucos, mesmo ainda com o padrão de vida ruim pelas condições financeiras. Mas ela falou assim, bom, se eu levei 5 anos para me colocar nessa situação, eu tenho a consciência que também não vai ser de uma hora para outra que eu vou resolver tudo. Então, primeiro ela saiu do vitimismo para a autorresponsabilidade e para a consciência. E ela começou a dominar as reações químicas do cérebro,
através de meditação, de visualização e das técnicas. Até que um dia ela viu que ela subia num palco para contar a história dela e inspirar mais pessoas. E aí, isso aconteceu. Ela começou a ir mais palestras até que o escritor chamou ela no palco e falou: fala um pouco da sua história. E ela viu acontecendo o que ela materializou. E o escritor no livro fala disso e ele faz uma conexão de duas experiências. Imagina um cientista fazendo descobertas de reações químicas, de vibração, de frequência. O filme Quem Somos Nós, ele mostra é como se fosse uma massa num pote e a pessoa fala palavras de carinho, a massa fica calma. A pessoa fala palavras de estresse, a massa começa a esquentar, explodir. O filme é bacana porque ele aparece em experiências científicas, então você vê a teoria na prática. Você sai um pouco desse mundo de misticismo. E aí ele fala das experiências dele, que ele, quando participou do filme, ele falou assim, eu vou fugir, porque imagina o quanto ele foi discriminado, um cientista falando sobre espiritualidade. E na época que foi gravado o filme, não se falava abertamente como se fala hoje. E ele, nas técnicas que ele mesmo ensina no livro, ele fala que meditou. E ele descobriu que viveu numa época antiga, não sei se foi da Grécia, um negócio assim, e ele falava as coisas, ele falava sobre espiritualidade, ele tinha uma visão, ele se colocava como professor e não sei o quê, e os políticos começaram a ficar incomodados e levaram ele para uma tortura, onde era amarrado os membros e puxavam, né? E a pessoa falava assim, e ele relata fisicamente, então ele falava assim, eu estava em transe, eu estava meditando quando apareceu essa vida passada, só que eu sentia os sintomas físicos, eu sentia dor nas costas, eu sentia a agonia das minhas costas esticar, a ponto de quase arrebentar minha coluna, me desmembrar, e não sei o quê. Ele conta das reações físicas. E a pessoa que o torturava falava assim, e agora? Você vai se calar? Ou você vai continuar falando para todo mundo o que você está pensando? Então, sobreviva que eu paro de te torturar. E ele, quase morrendo, ele não conseguia falar. Prometo que eu não vou falar mais isso. Mas ele só balançou a cabeça, porque ele estava quase morrendo. E ele saiu muito envergonhado e se escondeu por uma caverna durante anos até falecer. Então, quando ele acordou desse transe, ele falou assim, meu Deus, agora eu sei por que eu quero fugir depois que eu gravei esse filme. Porque eu tenho um trauma de alguém ter me torturado e ter tentado me calar. Mas eu passei na outra vida morrendo de vergonha, me escondendo da escuridão. Isso também não valeu a pena. Então, agora eu sei o meu propósito, eu tenho que continuar. E depois que ele fez essa descoberta, ele teve outra experiência sobrenatural. Num transe, ele teve uma visão do momento presente e do futuro. Então percebam, a primeira experiência foi com o passado. Ele precisou ver essa reencarnação, essa vida passada, para ter uma consciência da vida atual. Então muitas vezes a gente precisa lidar com o passado, como a Ana fez. Por que meu corpo teve que parar? Ter a consciência do passado para poder enxergar o futuro. Então esse vídeo é para você que está sem perspectiva, que você está desanimado com tudo. E aí na outra visão, ele viu a imagem dele lavando a louça e olhando um clarão. E ao mesmo tempo, ele tinha tido uma visão anterior de um futuro, que ele andava com seres de luz no jardim. Então automaticamente ele se viu o presente tendo a sensação de ser observado pelo futuro, que era ele em espírito. Olha que coisa louca. E aí ele teve a consciência, ele falou assim, peraí, meu propósito é isso.
Tem muito mais do que a ciência hoje pode explicar. Tem muito mais. Então, assim, qual a mensagem que eu quero dizer referente a esse capítulo? Você, olha, observa. Me observa no vídeo. Tá vendo que eu mexo só um lado? Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui. Parece que eu botei um pregador, não parece? Existe uma doença que poucos se falam. Quem tem depressão, ansiedade, aí vai só se transformando, né? Aí você vai ter uma síndrome do pânico. Existe a doença transtorno funcional neurológico. E tá começando a aparecer mais casos. Eu tive, em 2022, 3 internações na UTI. Eu ficava igual a AVC, chegando a usar fralda. Tá vendo por que eu me identifiquei com Ana? Foi uma fase muito humilhante da minha vida. Porque na fase que eu achei que a pessoa que eu ia poder mais contar com ela foi uma pessoa que me traiu. E diante de tudo isso, eu tive que me reerguer para controlar essa doença em mim, para eu poder sobreviver, como Ana fez. Mas o que eu tive que fazer? Por que eu me permiti que o nível de estresse fosse tão grande? Não é só o estresse, gente, é um perigo, porque o seu corpo... Então, toda hora era protocolo AVC, mas ninguém achava lesão. Então, na doença, é um comprometimento das funções. Porque da mesma forma que aconteceu com Ana, aconteceu comigo. O teu cérebro, ele entra em modo de sobrevivência. Então, o meu comprometia as funções. Só que o que é perigoso? Eu não perdi as funções. Eu não paralisava no momento de estresse. Era depois que o estresse passasse. Depois que eu estivesse calma. Então, ninguém entendia. E aí, o que aconteceu? O meu cérebro se acostumou a se condicionar. Olha, a adrenalina dela tá aumentando. Vamos paralisar ela em modo de sobrevivência? Imagina, gente, 2 filhos pequenos, um autista, um emprego difícil, um casamento difícil. Viver em São Paulo, que é muito estressante, você demora viajar para ir trabalhar. Então, o meu cérebro, eu tinha as crises graves, foram 3 que me levou para a UTI, e as crises leves, que eu paralisava, ficava calma um pouco, depois de 3 horas eu ia recuperando a fala de novo. Mas eu falava, uma hora vai vir um AVC. Então, escuta seu corpo. Essa é a mensagem. Escuta teu corpo, mas não permita que ele entre em modo de sobrevivência. Porque você não sabe até onde, até que sequelas esse modo de sobrevivência vai deixar. Então faça como Ana. Olhe para o teu corpo. Assuma a tua responsabilidade, mas também tome uma decisão. Mesmo não acreditando, porque eu sei, quem chegou nesse vídeo até aqui tá sem perspectiva. Não acredita, não consegue cocriar nada. Sandra, eu não consigo agradecer nada, eu não consigo idealizar nada. Mas toma a primeira decisão. Se eu cocriei isso, eu também vou cocriar a cura. Eu não aceito isso para mim. Não aceite viver no modo de sobrevivência. Combinado? Quando eu olhava no hospital, a fisioterapeuta pegou o espelho e falava assim, vamos fazer exercício para sua boca voltar. Tava muito pior que isso, gente. Era assim. E eu olhava e falava assim mentalmente. Falava assim, Deus, o Senhor me deu uma boca tão gostosa. Eu já ouvi que eu tenho boca tão gostosa.
Não me deixa terminar com a boca assim. Não voltou 100%. Mas eu ainda me acho sexy com batom. Entendeu? Bora! Não aceito entrar em modo de sobrevivência. Um grande beijo. E até o capítulo 2.